Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro do Inglês Feito Fácil e hoje temos uma aula sobre a diferença entre history e story. Essa é uma coisa, duas palavras que muitas pessoas, especialmente os brasileiros, e não só brasileiros, né? Mas eu ensinei inglês no Brasil um tempo como particular também em algumas escolas e eu vi muitas vezes as pessoas cometendo erro, né? Ao usar history e story, ok? Geralmente eles falavam history quando quiseram dizer story. Vamos analisar através de alguns exemplos, mas antes de começar, hit that like button, share the video. Good? Done? Let's start. Let's go. Vamos começar com history, ok? History quer dizer, são eventos do passado, eventos do passado, ou seja, fatos ou teorias aceitas, né, pela comunidade toda. E history é sempre algo factual, né? E nunca é baseado em boatos, ou seja, rumors, ok? Nunca é sobre boatos, é algo cronológico do passado, ok? That's it. First example. People like to learn about their history. People like to learn about their history. As pessoas gostam de aprender, ou conhecer, né? Sobre as suas histórias, sobre a sua história, ok? History aqui é história familiar, né? História familiar. De onde, sabe, tipo, de onde vem? Meus avós eram franceses, meus bisavós eram espanhóis, vieram pra cá, não sei o que. Cronologicamente, né? A sua história da sua família. People like to learn about their history, ok? Legal. That's it. We learn history in school. We learn history in school. Aqui a história, history, é a matéria, né? Matéria escolar. Agora não sei onde tem acento. Matéria escolar. Enfim, we learn history in school. Aprendemos história na escola. History, matéria escolar, ok? História da escola. É algo de fatos, algo que é cronologicamente, sabe, se pode seguir cronologicamente, alright? We learn history in school. É isso aí. Terceiro exemplo. Let's check your medical history. Let's check your medical history. Let's check your medical history. 3 vezes, acho que tá bom, né? Ok, vamos verificar. Let's check. Vamos verificar o seu histórico médico, ok? Engraçado, né? Porque em inglês você fala primeiro histórico médico, né? Oposto, inverso, ok? Medical history, histórico médico. Entenderam agora como usar e quando usar history? That's it. Resumindo, é sempre sobre fatos e algo do passado que é cronológico, assim, algo que é fato, alright? Nada de imaginação. That's it. Próximo, story. Agora, story é imaginação. Pode ser ficção, né? Algo sempre é ficção na story. Sempre tem um pouco de ficção acho que sim, eles querem, né? Ficção. Enfim. Imaginação, ficção. É baseado... Ou pode ser fatos e ficção baseados em fatos. Em geral, contos. São stories, ok? Stories. Plural disso é stories. Com IES, stories. Você corta o Y e coloca IES. Alright? Stories, contos. That's it. Que é esse pequeno. Let's analyze. My father told me a story about his teenage years. My father told me a story about his teenage years. Meu pai me contou uma story, sobre os seus teenage years, anos de adolescência, né? Quando ele era adolescente. Ou seja, é algo do passado, mas não necessariamente fato, tudo, né? Pode ser mistura de fatos e ficção, só para pintar a história, né? Para criar uma história, fiction, ok? É ficção, de certa forma. Story. What's your story? What's your story? Aqui o apóstrofe S quer dizer what is, na verdade é isso, né? What is your story? Só que em inglês você faz essas, como chama? Esqueci. Contrações, né? What's your story? What is your story? Ok? Para ser um pouco mais fluente, né? What's your story? Qual é a sua história?
E agora não é história do seu passado, tipo, cronologicamente dos seus bisavós até você, onde você nasceu, etc e tal. Aqui, story quer dizer a sua história, como você chegou aqui, como você chegou a ser esta pessoa. Ou seja, é uma história, mas não algo baseado em fatos. Não é algo fatual. Claro, sua vida é um fato, né? Mas quando alguém pergunta, what's your story? Você vai contar, eu comecei a estudar inglês assim, assim, assado. Daí acho que falar com pessoas do mundo inteiro, consegui, sabe, me identificar, pá. E aí cheguei nesse nível onde estou. That's your story. Isso é sua história, ok? E aqui, muitas vezes eu percebi que as pessoas falam, what's your history? E tá errado. Se você pergunta, what's your history? Vou começar a contar, meu bisavô era isso, minha avó, eles conheceram em tal lugar, tal momento, tal, não sei o que, é fatos. E sabe, nada de história, nada de ficção, nada de imaginação. Aqui já tem imaginação, né? Tudo, é um conto, como você chegou até aqui. Alright? E por último, that's a great story. That's a great story. Gente, eu vi várias vezes nas aulas, particulares também nas aulas quando eu dava na escola, aula de inglês, que as pessoas falaram aqui, that's a great history. E aí sempre corrigia, mas sempre as pessoas erravam novamente, porque não é tão fácil, gente. Mas vamos lá. That's a great story. Isso é uma história legal. Só que uma história inventada, uma história baseada em fatos e ficção, ou seja, é um conto, ok? Quando alguém conta uma história que não seja talvez verdade, você fala, that's a great story. That was a great story, né? Passado, that was. E aqui também, that's, né? That is, mesma coisa, alright? Aqui do What's Your Story. É isso aí, guys. Espero que tenham curtido o vídeo. Se você realmente curtiu, não esqueça de hit the like button. E também vai lá e curta nossa página no Face, se inscreve no nosso canal no YouTube e também siga a gente no Instagram. Um abraço e até o próximo. Fui!